Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a análise ergonômica do trabalho, a ET. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a ET, nós precisamos comentar sobre um item da NR17, né, que fala sobre ergonomia. Então, esse item traz para a gente a seguinte informação, né? Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Então, aqui a gente pode verificar que a própria ANR já traz esse termo, né, relacionado à análise ergonômica do trabalho, né, dizendo que cabe às empresas, cabe aos empregadores realizar essa análise ergonômica, né, para avaliar as condições do trabalho para melhorias em relação a esses trabalhadores, aos seus postos de trabalho, ao ambiente de trabalho, né, trazendo melhorias como um todo. Alguns itens que a NR17 traz, que a gente deve levar em consideração, né, na nossa análise ergonômica do trabalho. Então, ela tem lá o item 17.2, que traz para a gente informações sobre o levantamento, transporte e descarga de materiais. O item 17.3, que fala sobre imobiliário dos postos de trabalho. O item 17.4, que fala sobre equipamentos do posto de trabalho. O item 17.5, sobre as condições ambientais. E o 17.6, sobre a organização do trabalho. Né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora da realização da sua análise ergonômica do trabalho. Tá? Bem, então aqui nós temos, de forma geral, a divisão de duas etapas, né, na nossa análise ergonômica do trabalho. Então, a gente tem o diagnóstico e a gente tem as recomendações, tá? O que seria esse diagnóstico? Né? O diagnóstico da situação atual. O diagnóstico da situação atual da empresa. Então, nada mais é do que a fase de levantamento de dados, né? Então, é a fase de investigação. A investigação de problemas que podem estar levando esse trabalhador a adoecimentos, a lesões, a acidentes, né? Então, a gente vai investigar o que está acontecendo nessa empresa, né? Então, a gente vai pesquisar, vai analisar as atividades, né? As tarefas dos profissionais, vai analisar os setores, né? Verificar as condições do ambiente, né? Como é que está a iluminação, o ruído, como estão as condições ambientais desse setor, desse ambiente de trabalho, né? Como que é a organização do trabalho dessa empresa, qual que é o funcionamento dela, né? Qual que é a carga horária, a jornada de trabalho, né? Se eles fazem pausas ou não, né? Como são essas pausas, se eles têm metas a serem cumpridas ou não. Então, a gente vai investigar, né? Fazer uma grande avaliação para identificar possíveis problemas que a gente possa resolver com ergonomia, tá? Então, é uma fase de observação, né? Então, a gente vai analisar bem de perto as atividades, né? Entrevistar os funcionários, fazer pergunta, questioná-los. A gente pode fazer uso, né, de questionários, checklists, pesquisas, né? Pesquisa de satisfação, então perguntar para eles como é que eles se sentem no trabalho deles, se eles estão felizes lá ou não, né? Se tem alguma coisa que eles indicariam para melhoria. Pesquisa em relação a desconfortos, né? Físicos e emocionais, físicos e psíquicos. Se tem alguma região que eles têm dor, que tem desconforto, que tem tensão muscular, ou se tem alguma condição de estresse em relação ao trabalho, em relação à empresa deles, né? E aí a gente pode aplicar também algumas ferramentas de análise e também tirar fotos, filmagem, né? Para a gente analisar cada setor, cada ambiente, as atividades a serem avaliadas, né? Então, essa fase de diagnóstico é o levantamento dos problemas, né? Então, é uma pesquisa, uma investigação para verificar o que a gente pode fazer como melhoria a um determinado processo, tá? E a partir do momento que eu levantei esses dados, que eu realizei esse diagnóstico, eu posso
é fazer um plano de ação, né? Fazer as minhas recomendações para as devidas providências, né? Para serem melhoradas em relação a tudo isso que foi verificado. Mas o que é a análise ergonômica do trabalho, né? A sigla AET. Então, é um estudo, né? Um documento que vai ser feito para a empresa, que vai ser realizado um estudo no ambiente de trabalho, né? Para verificar condições de melhoria, né? Do próprio trabalho, do próprio ambiente, do processo. Então, é uma avaliação, um estudo do trabalho, tá? Então, é um estudo aí das condições do trabalho para que possam atender a NR17, tá? Para que serve a ET? Ela vai determinar, né, possíveis fatores que contribuem para algumas doenças, algumas patologias, né, algumas lesões, alguns problemas, alguns afastamentos, rotatividade, absenteísmo, ou mesmo para melhorias de processo, de produção, de adequações das condições de trabalho. Quando fazer a AET? Né? Então, existem várias oportunidades de realização da AET, tá? Então, sempre que algum fator coloque em risco a saúde e segurança, tanto física como emocional do trabalhador, ou que comprometa a qualidade e a produtividade do seu trabalho, a gente pode realizar a ET, tá? E tem demandas também que a gente pode atender com a ET, né? Demandas de saúde. Então, quando tem muito afastamento na empresa, pessoas ficam muito doentes em um determinado setor, aí a gente faz uma ET para investigar o que está acontecendo, né? Por que essas pessoas estão sendo afastadas? Né? O que está contribuindo para esse afastamento? A gente tem demandas sociais, né, de sindicato. Então, de repente, o sindicato solicita uma análise ergonômica, né, demandas legais. Então, às vezes, precisa investigar uma determinada situação, né, um processo. Então, aí precisaria fazer uma perícia e aí realiza a análise ergonômica do trabalho para comprovar, né, se aquele funcionário foi afastado ou não, né, o que aconteceu, enfim, fazer todo um estudo sobre aquela atividade. Ou também por um simples processo de melhoria de qualidade de um produto ou de um serviço, né? Então a empresa quer investir em ergonomia, né? Ela quer manter a sua empresa e os seus funcionários saudáveis e felizes e produtivos, né? Ou maior produtividade também no processo de trabalho. E aí a gente tem um laudo ergonômico, né? Então a gente vai ver que tem uma certa diferença de laudo ergonômico para análise ergonômica do trabalho. Tá? Então, o que é o laudo ergonômico? Então, ele foi criado através da resolução do CONFEA, número 437, tá? Em novembro de 1999, e inclui, entre as atividades do engenheiro de segurança do trabalho, o laudo de avaliação ergonômica, ou o laudo ergonômico. Para que serve o laudo ergonômico? Então, ele é um documento, ele é realizado como uma resposta a uma ou mais questões ergonômicas relativas às condições específicas de trabalho de um determinado posto de trabalho da empresa, né? Os quais necessitam de investigação e resolução. Então, ele é mais utilizado em casos de perícia, para comprovação de alguma coisa. Quando fazer o laudo ergonômico? Então, normalmente ele é solicitado por um juiz, né, em alguma ação trabalhista, né, ou então por uma solicitação do auditor fiscal do trabalho, né, ele vai na empresa, ele faz uma inspeção, verifica algumas irregularidades ou alguma situação não conforme, né, alguma coisa pontual que ele identificou, e aí ele pede um laudo ergonômico para comprovar. Né? Então, pode ser um laudo ergonômico, por exemplo, de um maquinário, de um equipamento, de um mobiliário. Né? Então, tem mais relação com o sentido de perícia, tá? E não necessita percorrer todos os itens relacionados à análise ergonômica do trabalho, tá? Todas as etapas da análise ergonômica do trabalho. Mas, normalmente, ele deve responder aos questionamentos ergonômicos, né, levantados daquele posto de trabalho específico. Então, a AET versus o laudo ergonômico.
né? Então, a gente viu as definições e a gente conclui que a diferença entre eles é que a análise ergonômica ela é determinada pela NR17, como a gente viu, é obrigatório, né? Segundo o item 17.1.2, e já o laudo ergonômico é somente utilizado em casos de ações trabalhistas, tá? Em nenhum momento é citado na NR17, tá? Portanto, o laudo ergonômico não é obrigatório. Então, não vamos mais confundir o laudo ergonômico com análise ergonômica do trabalho, né? Tem muitas consultorias que acabam vendendo essa nomenclatura, né? Laudo ergonômico. Ou às vezes alguns peritos acabam pedindo, né, solicitando laudo ergonômico e na realidade eles querem uma análise ergonômica do trabalho, tá? Então a gente agora sabe a diferença deles. E quem que pode elaborar e assinar a análise ergonômica do trabalho? Então, a NR17, ela não traz essa informação para a gente. Ela não determina quem que deve elaborar e assinar a ET, né? A gente sabe que essa elaboração, ela pode impactar diretamente na saúde das pessoas, dos funcionários, né? Então, é de se imaginar que não é qualquer pessoa que pode elaborar esse documento, né? A NR17 ela não traz essa informação, né? Quem que pode elaborar. Mas é de se imaginar que a pessoa tem que ter uma certa proficiência no assunto, né? Então, ele deve ter conhecimento para assinar e elaborar esses documentos. Então, ele precisa ser um profissional habilitado para a realização dessa análise. Aqui nós temos a nota técnica número 287, de 2016, que traz alguns esclarecimentos sobre esse tema, né? Sobre quem que poderia realizar e assinar a análise ergonômica do trabalho, tá? Aqui a gente tem a nota técnica, tá? E aí ela traz pra gente aqui, né, essas informações que a NR17 não estabelece qual que é o profissional que deva realizar a análise ergonômica do trabalho, né? Diz que essa profissão de ergonomista ainda não tem no Brasil, né? Não tem uma formação específica e qualquer pessoa de nível superior pode realizar, né, uma pós-graduação em ergonomia e se tornar um ergonomista. E ela pode ser de diversas áreas, né? Então até cita algumas, né? Psicologia, engenheiros, pessoal de administração, enfim, várias áreas podem fazer parte aí dessa pós-graduação de ergonomia, né? Porém, essas pessoas, elas precisam ter um certo conhecimento, né? De psicologia, anatomia, fisiologia, organização do trabalho, design, métodos de avaliação, tecnologia da informação, entre outros. E aí a NR17 ela não fica explícito pra gente, né? Qual que é o profissional que está habilitado legalmente para executar esse tipo de avaliação. Mas ela diz pra gente que esses profissionais precisam ter um conhecimento prévio, né? Então tem que ter uma formação acadêmica de nível superior, né, dos sistemas humanos para poder interpretar, planejar melhorias ergonômicas que podem aí afetar a saúde e segurança dos trabalhadores, tá? Então, aqui, né, ela traz também a continuação, né? Então, o profissional responsável pela tarefa, ele deve, antes de tudo, cumprir a NR17, né? Todos os critérios da norma regulamentadora número 17, para a realização da análise ergonômica do trabalho, tá? Ela deve ser elaborada por um profissional de nível superior que tenha, né, formalmente conhecimento dos assuntos, né, que estejam relacionados à ergonomia, certo? E também ela diz que não há qualquer tipo de impedimento para que profissional pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho ministre treinamentos de ergonomia, né, ou execute análise ergonômica do trabalho. Aí vocês perguntariam, professora, mas e o técnico de segurança do trabalho? Ele pode realizar análise ergonômica do trabalho? Né? Segundo a lei, sim, porque a NR17 não estabelece qual o profissional específico que deva executar
e assinar a análise ergonômica do trabalho, né? Porém, ele precisa ter conhecimento e proficiência nos assuntos relacionados. Bom, algumas situações para análise ergonômica do trabalho que a gente pode avaliar e identificar nos ambientes. Então, quando a empresa tiver algumas tarefas, né, alguns trabalhos exigindo esforço físico intenso, né, posturas inadequadas, movimentos biomecânicos incorretos, né, repetitividade, esforço intenso. Então, a gente pode e deve avaliar, analisar, colocar lá na nossa análise ergonômica do trabalho. Trabalhos que exijam precisão e atenção contínua, né? Então, são trabalhos também altamente estressantes, né? E podem causar também alguns distúrbios, algumas lesões, né? Então, a gente precisa ter uma certa atenção também para esse tipo de trabalho, e eles devem ser avaliados e analisados, sim. Trabalhe com erros e acidentes frequentes, né? Então, se na sua empresa tem muito acidente de trabalho, tem muito erro, alguma coisa está errada, né? Precisa ser investigada. Então, seria uma boa oportunidade de realizar a análise ergonômica para investigar o que está acontecendo, avaliar, analisar a situação e verificar o que a gente poderia fazer como processo de melhoria para evitar esse quadro. Queixas e reclamações de dores musculares, né? Então, se na sua empresa tem alguns funcionários ou tem algum setor específico, né, que tem muita queixa, né, de dor, tensão muscular, fadiga, ou tem muito afastamento, né, por conta dessas dores, é preciso ser investigado, precisa ser analisado. Taxa de absenteísmo e rotatividade elevada. Então, aqueles profissionais que faltam demais no trabalho, né? Então, se tem um setor específico da empresa onde os funcionários faltam muito, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está acontecendo e precisa ser averiguada também. Ou então rotatividade também de profissionais. Então, tem empresas que todo mês entra funcionário novo e sai funcionário. Entra e sai, entra e sai. Então, tem uma rotatividade grande, né? Um turnover muito grande de funcionários. Então, tem alguma coisa errada também, né? Ué, por que será que estão trocando demais esses funcionários, né? Por que está tendo essa alta rotatividade? Precisa ser investigado, né? Alguma coisa pode estar acontecendo, ou na organização do trabalho, no processo de trabalho, no processo produtivo. Então, precisa ser avaliado e investigado para ver o que poderia fazer como melhoria para essas questões. Trabalhe com tarefas monótonas ou estressantes, né? Então, aquelas atividades que não têm estímulo, que são monótonas, né? Não tem estímulo para o nosso cérebro. Então, também são passíveis do desenvolvimento de algumas lesões, né? Ou complicações. Também precisam ser averiguadas, assim como aqueles trabalhos, aquelas tarefas altamente estressantes, né? Então, tarefas muito estressantes também ajudam imensamente no aparecimento de lesões e de doenças ocupacionais. Trabalho com máquinas, equipamentos, ferramentas, mobiliários e EPIs inadequados ou insuficientes. Então, quando você tem esse quadro na sua empresa, também precisa ser investigado, avaliado, analisado e verificar o que poderia fazer como melhoria, né? Tem algumas máquinas danificadas, alguns equipamentos inadequados, isso pode levar a ferimentos, às lesões, né? Ou então, não tem EPI para todo mundo, o que está acontecendo? Né? Por que não tem EPI para todo mundo? Então, investigar e analisar, verificar o que está acontecendo para trazer uma melhoria aí para essa empresa. Tá? Então, cabe aí a investigação na análise ergonômica do trabalho. Jornadas de trabalho prolongadas e horas extras frequentes. Né? Então, também são fatores que contribuem para o estresse, contribuem para lesões, contribuem para algumas patologias, algumas doenças associadas ao trabalho e precisam ser avaliadas, verificadas para uma melhor condição, né, de qualidade de vida, saúde e bem-estar para esses trabalhadores. Aqui nós temos a estrutura da análise ergonômica do trabalho, né, lembrando que não existe um modelo de análise ergonômica do trabalho. Né? Precisa ser feito desta forma, desta maneira. Não. Né? Cada empresa tem
a sua estrutura, o seu modelo, né? Cada ergonomista vai fazer ao seu modo, como achar melhor, tá? Então, eu trouxe alguns fatores mínimos, né, que devem conter na sua análise ergonômica do trabalho. Então, o primeiro ali é a identificação da empresa, né? Então, o nome da empresa, o endereço, os contatos, grau de risco, KNAI, número de funcionários, né? Então, uma breve descrição, ramo de atividade, uma breve descrição da empresa. Análise da demanda do estudo, então foi o que levou a empresa a buscar a análise ergonômica do trabalho. Por que ela está realizando essa análise ergonômica do trabalho? Ah, é por conta de rotatividade? Ah, é por conta de muito afastamento? Por conta de muita doença? Enfim, tá? Então, o porquê, o motivo. Por que foi contratada essa análise ergonômica do trabalho? Né? O objetivo da análise ergonômica. Qual que é o objetivo principal da análise ergonômica do trabalho? É promover melhorias, promover bem-estar, saúde e segurança. Tá? Então, qual que é o objetivo geral dessa análise ergonômica do trabalho? As legislações relacionadas, né? Então, as legislações associadas, né, à análise ergonômica e as legislações utilizadas para a elaboração do documento, a avaliação dos setores e funções a serem analisadas, né? Então, entra toda a análise do local, né? Então, descrição do local. Como que é o local? Como que é a iluminação? Como que é o piso? Né? Então, existem aí várias descrições do próprio local de trabalho. Quais as características desse local? Né? Como que é a iluminação? Como é a ventilação? Enfim, toda a descrição do ambiente em si. Né? E os fatores ambientais também. Né? Então, ruído, temperatura, iluminação, né? Tá dentro do conforto ou não? Avaliação das funções e atividades. Então, avaliar, verificar quais as atividades, quais as funções a serem avaliadas na empresa, né? Normalmente vem de uma demanda da própria empresa. Então, analisar essas funções, descrever essas funções, né? Normalmente as empresas já têm essas descrições pré-estabelecidas, normalmente elas podem utilizar o CBO ou especificamente, né, uma descrição detalhada daquela atividade. Então, descrever toda essa atividade, né? Análise da tarefa, então a gente tem dois tipos: análise da tarefa prescrita e análise da tarefa real. A tarefa prescrita é aquela que a empresa manda o funcionário fazer, né? Então, é o detalhamento daquela tarefa, né? O que ele precisa fazer na execução daquela atividade, né? Então, já vem descrita ali pela empresa. E a real é o que ele realmente faz, né? Normalmente, pode acontecer da real ser diferente da prescrita, né? Às vezes está escrito uma coisa, porém ele realiza uma coisa diferente, né? Então a gente precisa analisar as duas. A descrição dos turnos, horários, jornadas de trabalho, né? Pausa, quanto tem de pausa, qual é o horário da pausa, né? Todos os processos aí de organização do trabalho, se tem metas a cumprir ou não, né? Então, o que ele tem como relação de colegas, de chefia, de gerência, né? Como que é o processo de trabalho dele? Como que é a organização de trabalho dele? A análise dos riscos, né? Então, riscos biomecânicos, né? Postura, movimentos repetitivos, aplicação de força. Análise dos riscos dos mobiliários, né? Então, se o mobiliário está adequado ou não, né? Muitas vezes vocês podem encontrar um mobiliário danificado, né? Então, aí já seria algo a apontar na sua análise como melhoria. Né? A análise dos riscos de equipamentos, né? Às vezes tem equipamentos danificados, que não funcionam corretamente, que podem levar a lesão. Os próprios riscos organizacionais, né? Se tem alguma relação aí da organização do trabalho que pode comprometer a saúde física ou psíquica e emocional desse funcionário. Análises ambientais, como eu havia mencionado, ruído, temperatura, iluminação. Psicossociais e cognitivos, né? Então, algum processo mental que possa causar algum transtorno para ele, algum estresse. Então, precisa também ser verificado e analisado através de questionários, entrevistas. Né? Quais as metodologias utilizadas? Né? Então,
tipo de ferramentas você utilizou, como que foi feita a sua análise, se foi observação no local, se foi através, né, de entrevistas, checklists, questionários, aplicação de algum tipo de ferramenta ou algum tipo de norma associada, né? Que metodologia que você utilizou na sua análise? O diagnóstico ergonômico e as recomendações ergonômicas, né? Então, o diagnóstico ergonômico é o levantamento dos problemas. Então, o que foi identificado de problema lá naquela empresa? Então, são todos os apontamentos identificados como melhoria, né? Então, o que você avaliou lá quando você foi lá na empresa? O que você verificou que poderia ser melhorado, tá? Então, é o levantamento dos problemas, é o diagnóstico ergonômico. E aí, a recomendação ergonômica para cada diagnóstico levantado, né? Então, cada item que você verificou fora da normalidade ou que você poderia melhorar, você precisa fazer uma recomendação. E por último, né, conclusões finais, encerramentos e a bibliografia utilizada para a realização da análise ergonômica do trabalho. Aqui nós temos alguns degraus da intervenção ergonômica, né? Então, temos lá transformar condições primitivas em postos de trabalho, né? Então, transformar, adequar aqueles postos de trabalho. Muitas vezes a gente encontra muitos postos de trabalho ruins, inadequados, né? Que acabam o funcionário adotando posturas muito ruins por conta daqueles postos de trabalho. Então, a gente pode sim intervir naquele posto de trabalho, trazendo uma melhor qualidade de vida no trabalho para ele, né? Melhorar o ambiente de trabalho e o método de trabalho. Então, como que a gente pode melhorar, né, esse ambiente de trabalho? O que a empresa poderia fazer para transformar aquele um ambiente de trabalho saudável, né? E como a gente poderia fazer? Melhorar a organização do sistema de trabalho e ergonomia na concepção, né? Então, de repente, tem um novo projeto, de uma nova máquina, algum equipamento, um novo layout, né? E por que não utilizar a ergonomia nesse início de processo, né? Então, a ergonomia pode ser utilizada em várias fases e sempre aí buscando uma melhoria, uma melhor saúde e qualidade de vida para os funcionários e uma melhor produtividade também. Alguns exemplos de ações ergonômicas. Então, eliminação do movimento crítico ou redução da sua frequência, né? Então, a questão da repetitividade, né? Como que a gente pode melhorar a repetitividade? De repente, atuar no processo de produção, fazer rodízio de função de tarefas, né? Pequenas melhorias que a gente pode fazer no próprio ambiente de trabalho ou no posto de trabalho, pequenas recomendações, projetos ergonômicos ou adoção de solução ergonômica conhecida, né? Então, adotar aí algumas recomendações possam melhorar essa condição ruim que foi avaliada, que foi analisada. Revezamento, rodízio de tarefa com exigências biomecânicas diferentes, né? Então, se um trabalhador tem muita exigência de um certo grupo muscular, uma certa tarefa, a gente coloca ele para trabalhar numa outra tarefa que não exija do mesmo grupo muscular daquela que ele estava realizando. E melhorias do método de trabalho, né? Então, existem muitas ações ergonômicas que podem ser realizadas nas empresas, né? Dependendo do que foi levantado, do que foi apontado, do que foi analisado, né? E às vezes ações simples já resolvem aí grandes problemas, trazendo muitas melhorias para a empresa. Alguns outros exemplos, então melhoria na organização do trabalho, né? Então melhoria de tecnologias, de maquinários, de matérias-primas, de materiais, de métodos, do próprio ambiente, da mão de obra, enfim, né? Controle aí de ritmo de trabalho, de horas de trabalho. A preparação física para o trabalho, né? Ginástica laboral, pode ser de aquecimento, de condicionamento, de alongamento, compensatória. Tem muitas empresas que têm programas de qualidade de vida no trabalho, né? Que adotam a ginástica laboral ou adotam a massagem na empresa, acupuntura, yoga, né? Então, são exemplos que a empresa pode adotar para melhorias aí no trabalho. Orientação ao trabalhador e cobrança de práticas corretas, né? Então, sempre instruir, né? Antes de eu cobrar alguma coisa do trabalhador,
eu preciso orientá-lo, eu preciso instruí-lo, né, do que é certo, né? Então eu só posso cobrar aquilo que eu ensinei. Seleção adequada quando as medidas anteriores não forem exequíveis. Então, precisa aí levar em consideração aí as medidas anteriores, tomar soluções adequadas para cada quadro. Mecanismo de regulação através de pausas, né? As pausas são extremamente importantes, né, para prevenção de lesão. Então, pessoas que ficam muito numa postura estática, uma postura parada, sem revezamento, né, de postura, pode ter no final do dia dor, fadiga, tensão, né, possíveis lesões. Então, as pausas são de extrema importância, né? Então, a cada 2 horas trabalhadas, para um pouquinho, para uns minutinhos, vai beber uma água, volta, né? Importante para dar tempo do seu organismo se recuperar, né? Das estruturas do seu organismo se recuperarem, oxigenarem os tecidos, para a prevenção de lesões futuras. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula.